Se você acabou de comprar a sua câmera e não sabe configurar, principalmente ali a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO, ou talvez nem sabe o que é isso, nesse vídeo eu quero te ajudar a configurar do jeito que eu configuro aqui no estúdio e também mostrar para que serve essas funções. Lembrando, pessoal, que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu vou lançar e nunca se esqueça de deixar aquele like da confiança, porque isso apoia e muito aqui o canal. Mas antes, dá uma olhadinha aí nesse recado do patrocinador aqui do canal. Ei, você aí, vai me dizer que a essa altura do campeonato você ainda usa software craqueado? A temporada de descontos ainda está ativa e você consegue 25% de desconto na compra do Windows 10 Pro e também do Office no site da CDK Offers. Dá uma olhada aí. Para ganhar o desconto é bem simples, vem no site oficial da CDK Offers, digita Windows 10 Pro, clica aqui no produto, vai clicar em comprar agora e aqui no código da promoção você vai digitar GAP20. Assim que você aplicar, você vai ter 25% de desconto. Assim que realizar a compra, vai receber a chave da ativação por e-mail. Você vai clicar no menu iniciar, vir em configurações, atualização e segurança, ativação, alterar a chave do produto e colar a chave que você recebeu no e-mail. É só clicar em avançar e pronto. O cupom de desconto e os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acessar e aproveitar essa super promoção. CDK Offers, links aqui na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo beleza, graças a Deus. Se é a primeira vez por aqui, esse é o canal Agape Multimídia. Muito prazer, meu nome é Fábio Maldonado e nesse vídeo eu vou passar algumas configurações de câmera que eu uso aqui para gravar os vídeos do canal e também para fazer as lives. No meu teste eu vou estar usando aqui uma mirrorless, que é a Sony A6000 e também essa Canon SL3, que é a que tá me filmando agora. Só que os parâmetros que eu vou passar aqui, pessoal, servem em qualquer câmera, desde que ela seja uma câmera DSLR ou do tipo mirrorless, com certeza ela vai ter esses parâmetros para a gente configurar, beleza? Bom, a primeira dica está relacionada aqui à câmera, tanto DSLR quanto mirrorless. Quando você compra ela, você precisa deixar selecionado no seletor aqui, no modo vídeo, tá? Pode parecer meio óbvio, mas muitas pessoas me perguntam que não conseguem, mesmo tendo a mesma câmera, uma boa qualidade de imagem, ela granula muito. Principalmente aqui na Sony, quando eu deixo em qualquer um desses outros modos aqui, a imagem resultante tem muita granulação e o único modo que deixa a imagem mais suave e com melhor qualidade é no modo vídeo. No caso da SL3, não tem como nem escolher outro modo porque o próprio seletor ali de liga e desliga já tem a posição para vídeo, então para eu usar ela para gravar tanto no cartão interno quanto para a transmissão ao vivo, preciso deixar nessa posição vídeo. Bom, pessoal, coloquei agora as informações na tela, tá? Da câmera que tá me filmando, como eu já disse, é uma Canon SL3 e eu habilitei na saída HDMI dela as informações da tela. Claro que eu limpei a maioria das informações, deixei aqui apenas a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e aqui do lado direito o ISO. E também desabilitei o foco automático para não ficar aquele rastreio aqui no meu rosto e ficar chato de vocês assistirem. Então, pessoal, a configuração básica que eu vou passar para vocês está relacionado a esses três comandos aqui embaixo. E como vocês podem ver, essa é a configuração que eu consegui aqui para o meu ambiente, tá? Então, não é uma receitinha de bolo para vocês. Vocês podem, claro, usar essas configurações para testar, mas vai depender da lente que você está usando e também vai depender do ambiente onde você está. Bom, depois de determinar qual lente você vai estar usando naquele ambiente, se no caso você tem mais de uma lente, como no caso aqui eu tenho uma lente 50mm com a abertura 1.8, olha o tamanho aqui da abertura dessa lente. Eu já usei ela em outros ambientes e a configuração aqui seria um pouco diferente. Mas no caso eu estou usando a lente do kit que vem junto com a câmera, que é uma 18-55, abertura máxima aí de f4. Então a primeira configuração que eu faço nessa lente aqui dentro desse ambiente é determinar a velocidade do obturador, que é esse primeiro parâmetro que vocês estão vendo aqui embaixo, ele está 1/80 e existe sim uma receitinha que a gente vê em diversos outros vídeos na internet, né, no YouTube, falando que esse valor aqui você sempre tem que colocar o dobro relacionado ao frame rate da sua gravação ou da sua transmissão ao vivo. Por exemplo, se você escolheu fazer uma transmissão ao vivo a 30 fps, ou seja, 30 quadros por segundo, vamos chamar aqui de frame rate para ficar mais fácil, ou FPS, o ideal seria você escolher 1/60, que seria o dobro do frame rate escolhido ali para fazer a sua transmissão. Se você quer fazer uma transmissão a 60 quadros por segundo, você escolheria 1/, no caso, deixa eu escolher qual que tem aqui disponível, o mais próximo seria 1/125,
Olha só como escureceu aqui a minha imagem, né? Vou voltar aqui para 1/80, que era o que estava antes, a imagem ficou corrigida. E sim, é uma regra que funciona, é uma regra que vale, mas não significa que você não possa quebrá-la, tá? Eu mesmo faço vários testes aqui de gravação de transmissão, usando outros valores não tão comuns, como esse que você está vendo aqui, 1/80, e o vídeo fica ok, não tem problema nenhum. O único problema é que quando você trabalha com a velocidade do obturador muito baixa, a imagem começa a ficar borrada. Ó, eu vou colocar aqui a câmera para 1/15, olha só, a imagem ficou bem clara e ficou bem borrada, né? Inclusive, deixa eu corrigir meu ISO aqui, colocar um ISO mais baixo para a imagem não ficar assim tão estouradaça, ISO 400. Mas olha só na movimentação, gente, como é que tá ficando, tá? Essa é a única configuração que eu mexi aqui, que foi a velocidade do obturador. Deixa eu corrigir primeiro aqui minha imagem, vamos voltar para 1/80 novamente. E o meu ISO tava em 1600. Pronto. Essa velocidade do obturador, na foto, né, na fotografia, é o tempo que a câmera deixa o sensor exposto para que a imagem que está chegando da lente possa entrar, possa bater ali no sensor e o sensor registra aquela imagem. Então é o tempo. Aquele 1 que vai na frente ele representa 1 segundo, barra, você coloca a quantidade que esse 1 segundo vai ser dividido. Então quanto menor esse valor, mais tempo o sensor fica exposto. É por isso que a imagem fica mais clara, como você acabou de ver ali, porque está entrando mais luz, mas você tem uma composição menor de quadros por segundo, ou fotos por segundo. Parece meio confuso, é que a gente está usando aqui termos de fotografia e vídeo ao mesmo tempo. Por exemplo, no termo de vídeo, quando a gente fala 30 fps ou 60 fps, significa que aquela imagem dentro de 1 segundo, ela contém 30 frames, como se fosse 30 fotos compondo aquele 1 segundo de vídeo. Se é 60 fps, seria 60 fotos compondo o mesmo segundo de vídeo. Então, quanto mais fotos a gente tem, mais fluida fica a imagem, porque você tem mais informação. A mesma coisa se dá aqui também na abertura do obturador. Ele precisa obedecer a mesma quantidade de frames que está sendo produzida, a mesma quantidade de frames que está sendo esperada pelo programa aqui que está gravando, ou até mesmo a gravação que você setou ali no menu da câmera. Por isso que vem essa regra, pessoal. Olha, se a minha transmissão então é a 30 fps, eu vou colocar aqui 1/60 e está ótimo, tá? O pessoal sempre fala para deixar o dobro para ficar com uma qualidade melhor, tá? No meu caso aqui, eu tô gravando esse vídeo que vocês estão assistindo a 60 fps, então eu deixei aqui 1/60, fugindo um pouco daquela regra que a gente vê aí nos vídeos, mas eu vou deixar para abordar esse assunto mais pro final, para não bagunçar aqui o nosso raciocínio, beleza? O próximo parâmetro, pessoal, está relacionado à capacidade que a lente da sua câmera tem de deixar passar a luz, então é a abertura do diafragma. Toda lente, eu não sei se, como essa lente aqui ela é automática, ela não é manual, por mais que eu mostre ela para vocês aqui, não tem como mostrar as lâminas que tem dentro de todas as lentes, que à medida que você vai colocando aqui esse número F, por exemplo, agora tá 4.0, esse númerozinho aqui, ó, ela vai fechando, tá? Vai deixando o buraco menor. Quanto maior esse número aqui, menor vai ficando o buraquinho, deixando passar menos luz indo para o sensor. E uma característica muito importante desse parâmetro é o tipo de efeito que você quer. Por exemplo, essa lente que eu tô usando agora, a abertura mínima dela, tá? Quer dizer, o máximo que ela consegue abrir é f4.0, mas eu posso estar regulando ela aqui para que ela tenha uma abertura menor. Olha só, vou colocar f11, por exemplo. Olha só como ela deixa passar muito menos luz, a imagem ficou muito mais escura. E essa é uma configuração legal quando você está gravando, por exemplo, na luz do sol, que tem muita luz e é difícil de controlar essa luz, né? Então você acaba fechando ali o diafragma para que ele deixe passar menos luz para o seu sensor. No meu caso aqui, eu preciso de bastante luz entrando no sensor, porque apesar das minhas iluminações que eu tenho aqui já no estúdio, é um estúdio escuro, as paredes são escuras, tem espuma escura na minha frente, então não tem tanta luz assim entrando no sensor. E eu deixo justamente na maior abertura possível. No caso dessa lente aqui que eu já mostrei para vocês, que é a 50mm 1.8, olha só, a abertura dela seria 1.8, então olha só o tamanho que nós temos aqui, né? O foco não tá automático, né? Não tá pegando. Mas olha só o tamanho da abertura que nós temos aqui. Significa que ele vai deixar passar muita luz para entrar no seu sensor. Qual é a vantagem e desvantagem para você usar essas aberturas de lente? Primeira característica é que quando você deixa no menor valor possível, entra mais luz. Entrando mais luz, você não precisa trabalhar muito aqui com o ISO para compensar o brilho da sua imagem. Isso é muito bom e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Outra característica é que quanto maior você colocar ali a sua abertura, não confunda a cabeça, tá, gente? Quanto menor o número, maior é a abertura.
quanto maior aquele número, menor é a abertura do diafragma, beleza? Então se eu colocar, por exemplo, ali f1.8 usando essa lente que suporta, né, o f1.8, vai entrar bastante luz, a imagem vai ficar bem clarinha, vai ficar bem nítida, mas ele vai dar aquele efeito de profundidade de campo, aquele efeito bokeh, que na foto deixa o fundo todo desfocado e no vídeo também. Como você pode ver nessa imagem aí que eu gravei num congresso aqui no fim de semana, onde eu estava usando essa lente 50mm 1.8 e eu usei ela justamente em 1.8 porque a intenção realmente era desfocar muito fundo e deixar focado só o assunto que estava bem na frente da lente. Então, de repente, a sua intenção é focar uma pessoa que está a 2 ou 3 metros de distância das outras pessoas ou do cenário que está no fundo e você não quer que aquelas pessoas desapareçam ali no desfoque. Então você tem que aumentar esse valor aqui, porque quanto maior esse valor, mais a lente fecha, menos luz passa, mas também você vai perdendo esse efeito de desfoque que nós temos atrás de nós. Vou fazer um teste rapidinho aqui, ó. Vou colocar uma abertura maior, uma abertura 8, por exemplo. Vou aumentar o ISO aqui para compensar o brilho da imagem e você pode conferir que a imagem aqui atrás, ó, tanto dos produtos quanto das caixas, está mais definido, ele não tá dando aquela borradinha na imagem não, tá? O foco ainda está aqui no meu rosto, deixa eu corrigir. O ISO tá bem alto, a imagem deu uma granulada, mas você pode ver que a imagem das caixas aqui, também dos produtos, estão mais nítidos. Quando eu volto aqui, olha só, vou voltar o ISO primeiro para 1600, a abertura aqui do diafragma eu vou voltar para a abertura máxima, que é F4, pode ver que ele ficou um pouquinho borrado, até porque o F4 não dá muito aquele efeito de borrado atrás não. Vamos falar então do último parâmetro que eu regulo, que eu deixo para regular, que seria o ISO. O que é o ISO? Nada mais é do que a sensibilidade que o sensor tem à luz. Você pode aumentar a sensibilidade à luz ou diminuir a sensibilidade do sensor à luz do seu ambiente. Lembrando que quanto mais você coloca o ISO aqui, olha só, mais a imagem vai ficando clarinha, mas também a gente tem um efeito de granulação na imagem, tá? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar uma abertura menor, vou colocar f5.6, vou estar aumentando aqui também para o dobro, ó, para 1/125, para o ISO poder ficar alto, e quanto maior eu coloco esse ISO, olha só, ISO 12.000, percebeu como a imagem ficou bem granulada? Isso é porque a gente aumentou a sensibilidade do sensor, então ele começa a captar muito ruído e não aquela imagem mais suave, mais nítida, mais limpinha. Então o ideal, pessoal, é sempre usar o mínimo de ISO possível, por mais que as câmeras hoje estejam mais tecnológicas, né, com um processador melhor, conseguindo ISOs altíssimos com uma boa qualidade, a ideia é sempre usar o mínimo de ISO possível. Olha só a diferença, né? Quando eu volto aqui então, a velocidade do obturador para 80, a abertura para 4, o meu ISO aqui para 1600, olha só, eu tenho o resultado que eu consegui melhor aqui para o meu ambiente, com bem pouco granulação também na minha imagem. Bom, vamos falar agora então das quebras de regras, tá, pessoal? Por exemplo, no vídeo, quando a gente fala a respeito de velocidade do obturador, o pessoal sempre fala, coloque o dobro do FPS que você está pretendendo colocar na sua gravação, na sua transmissão. Ok. Mas no meu caso, quando você usa alguma luz ambiente, seja luz cênica ou uma luz, uma keylight, uma fill light, uma luz lateral para poder preencher aqui, pode ser que você tenha comprado igual eu, uma lâmpada que não é profissional, uma lâmpada que não tem um LED de ótima qualidade, que são aquelas iluminações caras, e a gente sempre se pergunta por que custa tão caro uma iluminação profissional para vídeo, né? E é justamente por causa disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo esse roxo aqui, que está sendo iluminado por um LED de jardim? Sim, são aqueles refletores de jardim que eu comprei para colocar aqui como luz cênica. Em breve eu vou colocar também um review dele aqui no canal. Pode ver que a imagem tá ok, tá legalzinha. Mas quando eu coloco aqui então a velocidade do obturador para 60, que seria o ideal, olha só como é que ele fica... Opa, sempre erro o lado, né? Ele fica cintilando, né? Ele fica oscilando. E isso não é legal para uma filmagem, né? Dá aquela impressão de que você comprou uma iluminação barata. E de fato é, né? Se a gente for pensar. Mas para corrigir isso, basta você mudar a frequência da qual o LED está trabalhando, que com certeza deve ser 60 Hz. Você sobe ou abaixa um pouco, tá? No meu caso aqui na subdivisão, eu vou subir, vou colocar para 1/80 e pode ver que como o LED está oscilando em 60 Hz, eu coloquei aqui a velocidade do obturador um pouco mais alta, em 80, com relação à oscilação do LED, e ele parou, não capta mais aquela oscilação, aquela cintilação. Tem vários nomes para isso, tá? Me corrija aí se eu tiver errado também nos comentários. Mas é claro, pessoal, cada uma dessas características que a gente está mudando aqui, ela faz um efeito cascata, tá? Uma interfere na outra. Por exemplo, se eu fosse usar a regra da gravação que eu tô fazendo aqui, que é em 60 fps, eu deveria ter colocado a velocidade em 125, a abertura da minha lente no máximo, que eu gosto de fundo desfocado nos vídeos, e já tá no máximo, né? F4. Olha só, eu teria que aumentar o ISO para 3200
e 3200 já começa a ter problema ali, ó, de cintilação no LED, e eu acho a imagem muito clara. Depois eu vou ter que ficar corrigindo no programa de edição, e eu gosto de gravar já mais a imagem pronta, que me dá menos trabalho. Então, pessoal, para ter ali um ISO mais baixo e também menos granulação na minha imagem, eu prefiro quebrar essa regra, trabalhar no limite aqui, que seria 1/60, já que eu estou gravando em 60 fps, baixar meu ISO para 1600 e corrigir aquela cintilação do LED ali, subindo um pouquinho a velocidade do obturador para 1/80. E é essa imagem que eu tenho, que eu gravo os vídeos e também faço a live usando essa câmera aqui dentro desse ambiente. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas configurações que eu mostrei aqui para vocês? É claro que as configurações eu fiz aqui para esse ambiente a qual eu estou e também com a iluminação que eu tenho aqui. Talvez o seu cenário aí seja diferente, a sua câmera também seja diferente. Cada câmera tem a sua vantagem e as suas limitações, e tudo depende também da lente que você está escolhendo aí para sua câmera, se ela tem uma abertura maior, uma abertura menor, o que nos dá outras vantagens na hora de configurar aí a nossa imagem. Se você gosta desse assunto de câmeras, configurações, lentes e resultados aqui do vídeo, como você está vendo, coloca nos comentários que eu quero saber. Quem sabe pode sair mais alguns vídeos falando sobre esse assunto de lentes e câmeras e configurações, mas eu preciso que vocês me digam se esse assunto é interessante para vocês ou não. Lembrando também, se você não deixou o like, deixa o like aqui para apoiar o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até lá!